Fim de data FIFA, mas calma que daqui a pouco já tem outra, e nesse momento da minha vida, entre o amor pelo futebol e pela minha profissão e o cansaço da velhice, eu tenho celebrado as datas FIFA como uma oportunidade de descanso. Eu peço desculpas, tá? Mas é verdade. É verdade. Teremos agora em novembro, mas depois um respiro muito grande até março. Então esse retorno com cara já de saída é o último por bastante tempo. Voltamos com a rodada de número 8 dessa Premier League, que será finalizada nesta segunda-feira, mas me adianto aqui porque já tivemos, com o perdão, a Crystal Palace e Nottingham Forest, se não me engano, que é o jogo desta segunda-feira. As principais partidas já passaram e eu quero falar principalmente de 3. Eu vou falar de 5, mas as 3 primeiras partidas que eu vou falar aqui são nas quais eu vou me debruçar por mais tempo, a começar, evidentemente, pelo grande jogo dessa rodada, pelo grande confronto dessa rodada, Liverpool 2, Chelsea 1, o primeiro grande teste para o Liverpool de Arne Slot nesta Premier League, e ele passou, né? Passou de ano, passou desse teste, já tropeçando num teste maior ainda, porque na próxima rodada enfrenta o Arsenal aqui em Londres. Eu estou na capital britânica porque eu vou cobrir Liga dos Campeões nessa semana, começar por Emirates Stadium, Arsenal, Shakhtar. Então estou aqui nesse quarto de hotel. Não é a minha casa, esse cantinho que mais parece um porão, com uma cortina até bonitinha, vai? Não vou jogar não. Então, gente, esse Liverpool pega no Chelsea o primeiro grande teste. Primeiro porque é óbvio que o Chelsea é um grande teste. Esse Chelsea muito bem organizado pelo Maresca, que vai ser ponto do vídeo daqui a pouco. Mas segundo, pelo nível de enfrentamento anterior, que dava bons sinais do Liverpool, mas a gente precisava ver uma competitividade, uma exigência, uma demanda maior, né? A equipe mais bem colocada que o Liverpool tinha enfrentado até esse jogo deste domingo havia sido o Nottingham Forest, que era o 10º colocado, e perdeu, né? E agora pega esse Chelsea e consegue vencer. Um jogo decidido por detalhes, um jogo marcado pela arbitragem, mas principalmente pelo protagonismo de Mohamed Salah. Eu entendo muita gente, inclusive, e principalmente os meios ingleses, falarem muito do Curtis Jones, e eu acho sim que ele fez uma boa partida, mas eu não consigo enxergar essa atuação enorme que estão dando para o Curtis Jones. Ele foi decisivo, porém poderia ter sido mais. Mas tudo bem, acho que para o padrão Curtis Jones realmente foi uma partida de muito destaque, mas o protagonismo para mim ele não pode ser nem dividido com o Mohamed Salah, que primeiro converteu o pênalti sofrido pelo Jones e depois criou 90% do gol marcado pelo Curtis, né? Assim, aquele passe do Salah para o segundo gol do Liverpool é algo para entrar em quem faz esses vídeos editando, compilando os melhores momentos da carreira de um jogador. É uma grande assistência no momento muito duro do jogo, né? O Chelsea tinha acabado de empatar e o Salah vai lá e tira da cartola essa assistência absolutamente mágica. E a gente tem uma marca interessante desse Salah, que chega a 162 gols dentro da Premier League, empatando na 9ª colocação da artilharia histórica da era Premier League com o Jermaine Defoe. Os dois na 9ª colocação com 162. O Salah agora está a um golzinho de empatar com o 8º colocado, o ídolo máximo do... Não máximo, né? Eu exagerei. Um dos ídolos grandes da história do Liverpool, o Robbie Fowler, e uma figuraça. E o próximo da lista é Thierry Henry, só isso, que marcou 175 gols, estando, portanto, assim na 7ª colocação. Para empatar com o Henry, o Salah, que já tem 5 gols nesta Premier League, ele precisaria de mais 13, chegando, portanto, à mesma marca da temporada passada, da Premier League passada, quando marcou 18. É algo altamente possível, né? Não dá para garantir, mas longe de duvidar, acho que é algo que a gente pode, inclusive, esperar que aconteça ainda nessa temporada. Mas eu estou com medo de, se não acontecer, por quaisquer motivos, não poder acontecer mais. Porque,
e aí vem o título do meu vídeo, cadê a renovação para garantia? Cadê a proposta à altura do que entrega Mohamed Salah? Essa garantia de gols, essa garantia de assistências, de criação ofensiva, de criação de jogadas, de tirar o Liverpool do buraco, de não só tirar do buraco, mas conseguir criar volume de jogo, transformar volume de jogo em chances mais, de fato, mais decisivas e que de fato transformam o placar, aproximam mais o placar do que são os jogos. E o Salah é esse tipo de jogador. E eu não entendo o que a FSG está esperando. Eu entendo que existe uma política para jogadores acima de 30 anos de idade. E o Van Dijk está nesse barco também, né? Aliás, são duas renovações que para mim tem que acontecer. Eu acho que essa renovação precisa chegar, tá? Se depois vier uma proposta de 200 milhões, mais uma vez, da Arábia Saudita, eu acho que tem que realmente entender se vale a pena vender ou não. Mas isso é para depois. Antes você tem que garantir, pelo menos, ter as condições de vender um cara desse por um valor muito bem-vindo ao clube, porque, cara, perder o Salah de graça não existe. Então, eu imagino que ele esteja pedindo muito, né? Lembremos que foi uma situação de uma renovação já muito complicada para os padrões da FSG, aquela novela que foi para renovar o contrato do Salah na vez mais recente. E agora, por mais que ele esteja mais velho, ele tem mais poder porque ele está prestes a ficar livre no mercado, né? Então, por exemplo, se ele consegue receber uma proposta parecida com o Liverpool recebeu da Arábia Saudita, não tem mais o Liverpool para receber parte do dinheiro, vai tudo, ou parte disso, maior do que seria para o bolso do Salah e do agente dele e tudo mais. Então, o Salah ele se valoriza apesar do tempo ter passado. E eu entendo que o Liverpool não queira rasgar a própria política, mas craque precisa ser tratado de maneira diferente, ainda mais um craque que é um craque na teoria e na prática, né? O Salah continua entregando números de craque, porque ele é craque, é um jogador histórico para o Liverpool, para a Premier League, para o futebol egípcio, para o futebol africano, para o futebol inglês, para o futebol europeu. Então eu espero que ele fique por aqui, porque não estou pronto para, na temporada seguinte à perda do Klopp, perder um cara como o Mohamed Salah. Mas enfim, esse Liverpool deixa boas impressões, esse Liverpool consegue se manter na liderança da Premier League agora com 21 pontos, 7 vitórias e apenas uma derrota e apenas 3 gols sofridos. É ainda o grande pilar desse Liverpool, né? E defesas ganham campeonatos, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, e essa defesa do Liverpool segue muito bem, obrigado. Do lado do Chelsea, antes de infelizmente ter que falar de arbitragem, e eu vou ter que falar de arbitragem em outros 2 jogos mais, pelo menos nesse vídeo. Quem me conhece sabe que eu não gosto, mas infelizmente às vezes a gente tem que focar nisso mesmo. A derrota do Chelsea não tira para mim nem abala as impressões positivas deixadas por esse começo do Enzo Maresca, tá? Aliás, são 2 treinadores que começam de maneira surpreendentemente positiva. O Slot no Liverpool, o Maresca no Chelsea. 2 novos treinadores que nunca haviam treinado na Premier League, que chegam em heranças muito diferentes, né? Um com um elenco muito estabilizado por um treinador histórico, porém com poucos investimentos da diretoria, e o outro mais ou menos o contrário, com muitos investimentos da diretoria e com um elenco muito pouco estabilizado por tantos treinadores que não deram certo. O Maresca parece ganhar forma de ser o primeiro treinador bem escolhido pela gestão do Todd Bowley, né? Que chega já demitindo Tuchel e desde então só se atrapalhou e errou nas escolhas, e agora o Maresca, esse Chelsea, ele ainda não é algo totalmente organizado, até porque era impossível ser, e está mais organizado do que eu imaginaria estar a essa altura da temporada, mas já aponta para alguma direção e isso é muita coisa. Isso é a melhor notícia possível e não é uma derrota para o Liverpool em Anfield, contra um time e num estádio que qualquer outro time do mundo o normal é perder. Não é nessas circunstâncias que eu vou fazer com que as minhas impressões positivas desse começo de trabalho do Maresca sejam abaladas. Eu entendo quem tenha sentido falta de um Chelsea mais veemente depois de receber o segundo gol do Liverpool para buscar um segundo empate na partida, mas eu não coloco esse tipo de exigência no Chelsea nesse momento porque é começo de trabalho.
É claro que se você olhar para a grana investida desde a chegada do Bowley, você deveria ter já um time com condições de brigar pelo título da Premier League, mas na prática não é isso, e a culpa não é do Maresca, e ele está tentando dar direção e já consegue apontar para um caminho, para um projeto que era muito bagunçado e agora começa a ganhar algumas formas, tá? Muito boa partida do Caicedo. Se de um lado teve o Salah protagonista, o Caicedo para mim foi o melhor jogador em campo do Chelsea. O Palmer muito sumido, né? Cole Palmer não conseguiu aparecer positivamente em virtualmente nenhum lance dessa partida em Anfield. Vamos à arbitragem? Vamos lá tirar logo esse elefante da sala, até porque já estou passando para o próximo jogo daqui a pouquinho. Um primeiro tempo principalmente marcado por decisões para a equipe de arbitragem como um pouco, né? A equipe de campo e a equipe do VAR. Eu vou falar de 5 momentos principais, tá? Muitas cascas de banana para essa equipe de arbitragem. Primeiro, por que o Tosin não levou vermelho? Eu estou vendo muita gente comparar, e eu entendo a comparação com o lance que eu vou falar daqui a pouco do Saliba, na expulsão do Saliba, que tomou o amarelo em campo assim como o Tosin, mas o amarelo virou vermelho no VAR e o do Tosin não. Para mim a grande diferença, e eu vou explicar isso melhor quando eu estiver falando do cartão do Saliba, entre um lance e outro, é um pontinho da regra falando do número de defensores na jogada. E por mais que o Cowell ele não esteja tirando a característica de último homem do Diogo Jota, ele dá a sensação de que a jogada ela tem menos perigo de gol do que a do Evanilson. É uma questão de ler a regra e interpretá-la. Né? Não é uma diferença absolutamente objetiva, é uma diferença subjetiva que eu consigo compreender e ter a mesma interpretação. Além de achar que a bola em direção ao Jota estava saindo do centro do campo e indo mais para a linha lateral, diferentemente da bola em direção ao Evanilson, num passe mal recuado pelo Trossard na partida do Arsenal. Então, eu entendo o cartão amarelo para o Tosin e entendo o cartão vermelho para o Saliba, ok? Segundo lance, capital, pênalti em Jadon Sancho não marcado pela arbitragem, tá? Eu acho que sim, foi sem querer, mas sim foi pênalti do Arnold num pisão desastrado em cima do Sancho. Eu entendo o árbitro de campo não ver, eu não entendo o VAR não chamar o árbitro para pelo menos revisar no monitor, entendeu? Ok, ó, não sei se você viu, por favor, venha ao monitor para dar uma olhada nesse lance, porque eu acho que foi pênalti sim. Eu acho que deveria ter sido marcado, portanto. Pênalti do Cowell em cima do Jones, marcado e convertido pelo VAR. Nenhum problema aí, tá? Achei pênalti claríssimo, nenhum problema nessa situação. Um pouco de azar do Cowell e um pouco de atrapalhada também do defensor do Chelsea. Depois teve a atrapalhada do árbitro, mais uma, de campo, marcando um pênalti que para mim não existiu, do Sanchez em cima de novo do Jones. E o VAR salvou o árbitro nesse caso. O VAR salvou, revertendo a decisão, chamando ele no monitor, falando, olha, você tem certeza? E o árbitro, ele foi lá, voltou atrás corretamente, então o VAR corrigiu um erro do árbitro e reverteu o pênalti. Então foram 4 lances muito decisivos. Eu adiciono um quinto aqui, porque, cara, se fosse dentro da área, estava todo mundo falando isso até agora, né? E o VAR poderia ter entrado. Mas tem um lance no primeiro tempo que o Reece James está saindo jogando e perde a bola para, eu esqueci para quem, do Liverpool. E o lance é limpo, cara. Eu acho que sairiam 3 ou 4 contra 1. Um ataque muito próximo da área do Chelsea já. E o James se jogou. E o árbitro caiu na do James. Então, assim, o VAR tem erros e acertos que, para mim, colocam o VAR numa posição menos pior do que do árbitro de campo. Acho que o árbitro de campo estava, assim, muito perdido. Vários outros lances, né, que você pode colocar nos comentários. Evidentemente, pode discordar de mim, claro, né? Aqui não é um monopólio da opinião, mas, enfim, é essa revisão que eu faço dessa arbitragem que realmente teve que trabalhar bastante hoje e nem sempre corretamente. E você não ouviu errado, tá? O Reece James voltou a jogar pelo Chelsea, titular pela primeira vez em 315 dias, quase um ano, portanto, sem titularidade do Reece James.
O Cucurella estava suspenso, aí o Malo Gusto foi para a esquerda, o James, claro, na direita. E no meio-campo, o Enzo Fernandes foi para o banco para a entrada do Lavia. Do lado do Liverpool, o McAllister foi para o banco para a entrada do Jones. O McAllister estava doente, voltando da data FIFA, e o Gakpo ficou à frente do Luiz Dias. Não sei até que ponto a data FIFA pesou também para o Luiz Dias e para o Enzo Fernandes ficarem no banco de reservas nessa partida, tá? Passando para outra polêmica de arbitragem, Wolverhampton 1, Manchester City 2. Pela quarta vez em 8 rodadas, o Manchester City sai atrás do placar. Pela quarta vez em 8 rodadas, o Manchester City sai atrás do placar e termina com os 3 pontos. Tem sofrido mais do que costumava sofrer, mas o Manchester City segue repetindo a própria história de ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. Agora se isola como o segundo colocado à frente do Arsenal e atrás do Liverpool, que está com 21 pontos, e o Manchester City está com 20, enquanto o Arsenal estacionou com 17, seguido do Aston Villa, hein? Com os mesmos 17 pontos do Arsenal. O City agora emenda 31 jogos de invencibilidade consecutivos na Premier League, é o recorde de sequência invicta na própria história, dentro do campeonato inglês, tá? Não essa da era Premier League, e é a quarta sequência mais longa de invencibilidade na história do campeonato inglês. Sabe qual foi a primeira? Evidentemente, estamos falando dos Invincibles de Wenger, que foi para além daquela temporada, né? 49 jogos, é inacreditável isso, 49. O City do Guardiola está com 31. Do Wenger entre 2003 e 2004, impressionante. Cara, o City deu uma sofrida com o gol marcado pelo único norueguês que balançou as redes nessa partida, o Strand Larsen, que começa bem, né? Nesse azarado Wolverhampton que tem um pontinho só, mas joga futebol para ter mais pontos, mas não consegue vencer e não consegue nem empatar, muitas vezes. Num belo passe do Semedo que depois saiu cara a cara com o Ederson. O City segue sofrendo nos contra-ataques, muito parecido com o jogo contra o Fulham nesse quesito, mas diferentemente da vitória contra o Fulham, que eu disse aqui que eu achava que o City não merecia vencer, poderia ter empatado ou até mesmo perdido em casa. Esse jogo não, esse jogo eu consigo entender que o placar foi justo. O City, como a teoria manda, né, na prática ele pressionou muito o Wolverhampton, não conseguiu criar chances claríssimas de gol, e os gols saem na marra de quem não consegue espaço dentro da área direito, né? O primeiro por um chutaço de fora da área do Vardiol, que tem uma finalização de fora da área com pé ruim, melhor do que muito atacante dentro da área com pé bom. E não é nenhum exagero, tá? Você provavelmente torce para um time que tem atacante que finaliza pior com pé bom dentro da área do que o Vardiol com pé ruim fora da área. E o segundo gol sai numa bola aérea, num lance de escanteio, numa bola parada. Na marra, o Manchester City consegue aos 50 minutos do segundo tempo, num lance em que a decisão de campo foi anular o gol. Não ficou muito claro isso na hora da transmissão, mas a arbitragem de campo anulou e o VAR chamou para o árbitro rever e entender corretamente, na minha opinião, que o Bernardo Silva não interferiu na jogada. Gente, pô, se essa movimentação do Bernardo Silva ela for para interferir e anular um gol, a gente corre um seríssimo risco de muitos gols de escanteio serem anulados, gente. Enfim, quem acompanha o canal sabe, e quem não acompanha, eu vou repetir. A minha interpretação do futebol é detestar uma proteção excessiva aos goleiros em lances de bola aérea, tá? Cara, o goleiro tem a vantagem de usar as mãos e, portanto, que ele possa usar isso, a não ser que ele seja bizarramente impedido. Não foi o caso do Bernardo Silva, gente. Não foi. Sinceramente, não foi. Não dá. Eu duvido muito que o José Sá ele acorde amanhã de cabeça mais fria e veja o lance e sinta que foi o Bernardo quem definiu aquele gol. Na trajetória da bola, ele não participa do gol, já está muito lance, ele está longe da trajetória, ele não está na frente do José Sá. Eu não acho que o encontro antes da bola chegar no Stones atrapalha a movimentação e o posicionamento do José Sá. Então,
Eu entendo que muita gente tem birra com o Manchester City. Se fosse o contrário, muita gente estaria apoiando a decisão da arbitragem. E eu também, evidentemente. Eu prefiro que o goleiro ele corra um risco, sim. E que ele possa, com um certo limite, esse limite, para mim, ele está acima do que fez o Bernardo, que o goleiro ele seja atrapalhado dentro da lei. E eu acho que o Bernardo ele foi tranquilo no lance, tá? Uma pergunta que eu queria fazer, aliás, esqueci de falar do Szoboszlai, que eu não consigo entender, quer dizer, é uma prova de como o Szoboszlai, de como a diretoria do Liverpool não reforçou o meio campo, é que o Szoboszlai é titular, jogo sim, jogo também do Liverpool, um jogador muito aquém do que um titularíssimo do Liverpool deveria ser. Quando que o Gundogan vai estrear no Manchester City, hein? Assim, eu entendo que estamos apenas em outubro, mas também já estamos em outubro. E, cara, quem não tem Rodri precisa do Gundogan para ontem. E o último bom jogo do Gundogan com o Manchester City ainda está na final de Istambul. Então, sei não, hein? Mais um jogo abaixo do Gundogan com a camisa do Manchester City. Bournemouth 2, Arsenal 0. E é hora de me debruçar um pouco mais na regra que para mim diferencia claramente o lance do Saliba com o lance do Tosin. Queda da invencibilidade dos Gunners, né? Eram 2 times invictos nessa temporada da Premier League, agora só resta o Manchester City. E é mais um jogo em que o Arsenal paga pela falta de maturidade muito refletida na indisciplina. São 3 expulsões em que 2 se assemelham, a do Rice e a do Trossard, e essa é muito diferente, mas que todas trazem um grau de erro individual que compromete o coletivo, cara. 3 expulsões em 8 rodadas, cara. E em nenhum desses 3 jogos o Arsenal conseguiu vencer. Empate com o Brighton, empate com o Manchester City, agora derrota para o Bournemouth. E cada vez mais cedo, né? O Rice, se não me engano, foi no segundo tempo, o Trossard no último lance do primeiro tempo, e agora aos 30 minutos, o Saliba, ele é expulso, e é uma característica não só dessa temporada, mas do Arsenal, do Arteta. Desde a chegada do Arteta em dezembro de 19, o Arsenal é o time com mais cartões vermelhos na Premier League, são 18. 5 a mais do segundo colocado, que é o Everton. 5 a mais. Então, assim, é impressionante. É impressionante. Existe uma característica, assim, quem quiser apontar para um complô da arbitragem contra o Arsenal, fique à vontade, mas eu não vou corroborar dessa opinião e vou dizer que você está querendo aquela velha história de tirar o sofá da sala para evitar que o amante ou a amante chegue, né? O problema não é o sofá. Então, por favor, eu espero que o Arteta não olhe como um complô, em si como algo que acontece com esse Arsenal, que precisa corrigir. Porque a Premier League virou isso, cara. Assim, a quantidade de torcedor do Arsenal que eu vejo com um tom de desespero com essa derrota dá o tom do quanto, até mesmo na 8ª rodada, uma derrota te dá a sensação de que pode ter custado o campeonato quando você disputa com esse City, com possivelmente esse Liverpool, quando você vê o que aconteceu nas últimas 2 temporadas e o Arsenal viveu. Então eu entendo, mas calma também, não adianta, o Arsenal precisa ser um pouco mais frio nesse momento e corrigir pequenos erros. Foram 4 erros individuais nessa partida contra o Bournemouth. Os 2 primeiros na mesma jogada, né? O erro do passe pesado e errado do Trossard, do recuo, e o Saliba, um erro menor do que o do Trossard, mas ele poderia ter evitado, ter puxado o Evanilson. E é um cartão vermelho justo. E aí vamos à lupa na regra para lances de negar uma chance clara de gol, né? A regra diz que são 4 pontos que norteiam a decisão que a equipe de arbitragem tem que tomar, tá? O primeiro, distância entre a infração e o gol. Segundo, a direção da jogada. Terceiro, a chance do jogador que sofreu a falta manter ou ganhar o controle da bola. E a quarta, a localização junto com o número de defensores. São 2 pontos que diferem do lance do Diogo Jota e Tosin.
como eu já falei aqui, a direção da jogada, né? A bola do Diogo Jota, para mim, ela estava abrindo e não fechando. A do Trossard não estava na direção do gol. E segundo, o número de defensores, o Saliba estava mais sozinho com o Evanilson do que o Tosin com o Diogo Jota, porque tinha o Cole muito próximo da jogada. Então, era sim cartão vermelho para o Saliba, foi muito bem aplicado. Então temos 2 erros individuais que já custam praticamente o jogo para o Arsenal, mas depois teve um terceiro, que é o Gabriel Martinelli, perdendo uma chance cara a cara. O Arsenal não conseguiu criar quase nada, e daqui a pouco eu entro na responsabilidade do Arteta nessa derrota, mas o Martinelli, ele perde uma chance em que o Kepa dá para ele a oportunidade que o Arsenal não conseguiu criar, e mesmo assim ele perde cara a cara essa oportunidade quando o jogo estava 0-0, ok? E aí depois estava 1-0 para o Bournemouth e o Kiwior dá aquele recuo horroroso e aí teve o pênalti bem marcado em cima do Evanilson para o gol do Kluivert. Mas o time já estava mal antes da expulsão. É claro que você consegue imaginar que com 11 contra 11 o Arsenal poderia transformar uma atuação ruim em vitória, mas era uma atuação ruim de uma escalação que eu achei muito cautelosa para o adversário e para o que é o Arsenal, mesmo com desfalques. Eu entendo que sem Odegaard e sem o Saka principalmente, mas não somente, né, sem o Timber também, você fique com menos opções. Mas, cara, por exemplo, por que o Nwaneri não foi titular? Por quê? O Arsenal não conseguiu dar um tom um pouco mais ofensivo para essa linha defensiva com 4 zagueiros, no fim das contas, né? De origem, e 3 mais volantes, com o Merino sendo um cara um pouco mais ofensivo ali no meio campo. Poderia ter dado certo, não deu, e por conta dos erros individuais e de talvez uma falta de ousadia do Arteta, o Arsenal perde a invencibilidade, mas é apenas a segunda derrota do Arsenal no ano de 2024 dentro da Premier League, tá, gente? Então, calma. Calma. Eu gosto do Bournemouth, tá? Esse time do Iraola é um dos que tem menos pontos do que deveriam até aqui nessa tabela. Eu gosto do Lewis Cook, gosto do Evanilson, gosto do Semenyo, do Kluivert, tem bons jogadores. E que lindo gol ensaiado para abrir o placar, hein? O Arsenal, que pune tantos outros em lances de escanteio, foi punido por uma linda, linda, linda jogada ensaiada. Se não viu, por favor, veja. E agora quero falar rapidamente das vitórias de Manchester United e Tottenham, começando pela goleada dos Spurs 4-1 de virada para cima do West Ham, recuperação daquela virada sofrida para o Brighton com uma virada depois do susto do Kudus ter aberto o placar, mas o Tottenham já tinha jogado melhor o primeiro tempo, por mais que não tivesse conseguido transformar a boa atuação em gols, e aí conseguiu atropelar fazendo vários gols em sequência no segundo tempo. O camisa 10 Kulusevski está possivelmente vivendo a melhor versão da própria carreira, tá? Talvez melhor ainda do que aquele que surgiu na Juventus. Eu gosto bastante do Kulusevski, e ele como camisa 10, ele tá jogando muito. Surgiu na Juventus não, né? Ele foi para a Juventus. Por quem o Kulusevski jogava que eu gostava de ver antes de ir para a Juventus, cara? Aí a gente vai ter que... Você já tá sabendo, né? Eu, com essa memória horrorosa, pelo Parma, é isso. Jogava já muito bem pelo Parma. Consegui achar aqui. Enfim, tá jogando muito bem. Certamente é a melhor versão do Kulusevski dentro dos Spurs. E tem o Son voltando a marcar, voltando de lesão. A presença do Son é tão importante quanto a ausência do Werner. Ainda mais no quesito de converter as oportunidades. E o Son, cara, 2 passes de trivela que foram brincadeira, né? Primeiro pro Udogie na construção do segundo gol dos Spurs, o gol da virada, e depois pro próprio Kulusevski, que voltou o passe para o Son, que fez o primeiro gol dele na partida, com um pouco de sorte na finalização. E as pedaladas no quarto gol, o segundo dele, foram lindas, 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 lindas. Me lembraram naquele momento ali. Sempre que eu vejo uma pedalada bem feita, eu lembro do Ronaldo Fenômeno. A minha geração vai me entender. E as anteriores, evidentemente, também. E tivemos o retorno de Richarlison, hein?
apenas 34 minutos jogados desde maio. Então tem que ir no sapatinho mesmo antes. Jogou um pouquinho aqui. Vamos ver se consegue alguma sequência de ir entrando ao longo das partidas. Aí na volta da próxima data FIFA, talvez começar a entrar no time titular, enfim. Será importante para esse Tottenham ter um Richarlison bem fisicamente como opção. Mas eu estou gostando do Solanke, hein? Participou muito bem desse jogo, participou de jogadas de gol. Eu estou gostando do Solanke, mais do que eu imaginava que iria gostar nesse começo dele pelo Tottenham. E o West Ham é uma tragédia total, né? Assim, cara, bizarro esse começo do Lopetegui. Antes da temporada, se você tivesse que escolher um treinador, você escolheria o Lopetegui ou o Enzo Maresca? Sendo honesto, eu entendo quem talvez escolha o Maresca pelo que ele fez no Leicester. Talvez eu escolhesse mesmo. Mas eu não imaginaria que fosse essa distância do começo de um e do começo de outro. Tudo bem que o Maresca tem um elenco melhor nas mãos, mas esse começo do Lopetegui está muito, muito aquém. E não é um dos casos de que tem menos pontos do que merece, não, tá? O West Ham está jogando mal. E o United conseguiu vencer, outro que venceu de virada, 2-1 para cima do Brentford em Old Trafford. A virada de um alívio, pelo menos a curto prazo, para o Erik ten Hag. E um resultado super justo. A vitória, ela obedece o que foi a partida. O Manchester United que sofreu pouco, veja só você. Não foram várias finalizações do Brentford, nem perto disso. O Onana não precisou brilhar. O Brentford começou um pouquinho melhor, mas isso durou 10 minutos e depois o United foi melhor até o fim da partida. O Brentford abre o placar numa paçocada da equipe médica do Manchester United. Tá? O United estava tentando culpar a arbitragem, mas eu não consigo entender isso, porque o De Ligt, ele tinha sido atendido 2 vezes já por conta de uma pancada com sangramento na cabeça. Eu não sei por que a equipe médica do United não enfaixou, não colocou aquela toquinha, sei lá, e o De Ligt voltou a sangrar. Na primeira vez saiu pela segunda e voltou a sangrar de novo e saiu pela terceira vez. E na terceira vez que ele sai para ser atendido, escanteio para o Brentford e gol do Pinnock para abrir o placar antes do intervalo. Então o árbitro seguiu a regra corretamente e a equipe médica do United passocou e poderia ter custado o resultado. Ainda bem que o Manchester United seguiu um pouco frio, não entrou muito nessa pilha e conseguiu dar prosseguimento ao melhor momento e jogar melhor do que o Brentford. E fez 2 gols com 2 jogadores que jogaram muito bem. O Garnacho chegando a mais um gol nessa temporada e o Højlund marcando pela primeira vez. Começou com problemas físicos e o Højlund, em forma, é o melhor atacante para a posição central do Manchester United, porque não tem praticamente mais ninguém. Cada vez que o Zirkzee entra ali, eu não consigo gostar, cara. Então, não sei se é uma questão de momento, de encaixe, mas o Højlund é o dono da posição. O Casemiro muito bem também, tá? De novo, não foi um jogo de muita exigência, mas o Casemiro jogou bem e importante vê-lo de volta ao time titular com um trio que funcionou nesse jogo. Vamos ver se funciona em jogos de maior demanda, com o Eriksen muito bem e com o Bruno Fernandes, que deu uma assistência linda para o gol do Højlund, que foi uma linda finalização. E o Rashford foi muito bem. Deu uma bonita assistência também, muito bonita virada do jogo do Rashford para o Garnacho fazer o primeiro. O United chega a 11 pontos agora, em 8 rodadas. O próximo jogo é o West Ham em Londres. Menções honrosas para o Aston Villa, 4º colocado. Vitória 3-1 fora de casa para cima do bom Fulham do Marco Silva, com direito a mais um ato de heroísmo de Dibu Martínez, que defendeu o pênalti mal batido pelo Andreas Pereira quando o jogo estava 1-1. Então o Dibu mais uma vez decisivo. E para o Leicester, que saiu perdendo de 2-0 para o Southampton fora de casa e virou para 3-2. O Russell Martin cai antes do Lopetegui ou depois? Não sei se algum dos dois sobrevive à próxima data FIFA. É isso, minha gente. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Liga dos Campeões, depois de Arsenal e Shakhtar. E teremos também um vídeo sobre City e Sparta Praga, a depender do que for o jogo.
E teremos um vídeo nessa semana sobre uma história de Sir Alex Ferguson que talvez você não conheça. Espere e verá.